envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, Jesus. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Declare isso a Ele. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Jesus. e nada mais, E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. e nada mais, nada além. Esse é o cântico da tua igreja. Só quero a ti e nada mais, E nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. só quero a ti. Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Hoje é um dia especial, em particular aos pais. Eu quero aqui parabenizá-los pelo Dia dos Pais e que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Que Ele unja cada pai com a sua unção de poder, com a sua unção de sabedoria, que os pais possam usufruir da autoridade o qual o Senhor atribuiu a cada um deles, para ser o cabeça da sua casa, para ser o homem forte da sua esposa e dos seus filhos, para ser cheio de sabedoria para conduzir a sua família e seus filhos num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então que Deus abra o seu entendimento, que Deus lhe dê força, que Deus lhe capacite para ser um pai que vá marcar para a sua descendência uma lembrança de um pai amoroso, protetor, de um pai acolhedor, de um pai que foi uma referência não somente de pai, mas de homem, de esposo, de amigo, que essa é a nossa função como pai. E a palavra de Deus fala que nós precisamos ter a palavra dele em nosso coração, para nós sabermos e distinguirmos os papéis que nós vivemos dentro de uma família. O papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. E tudo isso está detalhadamente escrito na sua palavra. Por isso, pai, não se abata, não desanime, invista nos seus filhos a palavra de Deus. Melhor do que deixar carro e casas, ou herança, ouro ou prata, deixe um exemplo de um homem cheio do Espírito de Deus para os seus filhos. Eu instrua, eu ensine o caminho que ele deve andar, e diz a palavra de Deus que eles não se desviarão. Eles serão homens, serão mulheres,
extremamente abençoados, porque houve um pai que se posicionou, defendeu a sua família, seus filhos, como um leão da tribo de Judá. Assim como Cristo defende a sua igreja, assim como Deus nos defende do ataque do inimigo mortal, do nosso inimigo espiritual Satanás, assim também Deus quer, nós como pais, venhamos defender a nossa família, os nossos filhos, com toda a sabedoria e força, em nome de Jesus. Parabéns, que Deus os abençoe e vos fortaleça nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Quero dividir com vocês a palavra de Deus hoje, que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Se você não tem Bíblia, encoste-se aí perto de alguém que tenha. E se você não tem e é membro desse ministério, fale conosco, nós te daremos uma Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Assim está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Digam glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e que ela possa falar aos nossos corações e que ela possa nos encher neste dia, Senhor, fortalecendo-nos, ajudando-nos a compreender a verdade que liberta, nos dando força, Senhor Deus, e compreensão das coisas espirituais. Que a nossa fé hoje seja alicerçada, que a nossa fé hoje seja fortalecida através da tua palavra, que aquilo que não compreendemos passamos a compreender, aquilo que ainda, Deus meu, não ouvimos, passemos a ouvir, para que a nossa compreensão das verdades da tua palavra seja revelada de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais, Senhor Deus querido, mais clara, aonde possamos estar fundamentados, ó Deus, numa fé imbatível, numa fé, Deus meu, inabalável, para que a nossa vida esteja, Senhor Deus meu, como a tua palavra diz, vencendo todas as coisas, porque ela nos tornou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe agora, Senhor, esses que estão ouvindo esta palavra, que os seus ouvidos se abram e que se fortaleçam, Senhor, em nome de Jesus, e que a tua bênção seja derramada, a tua unção seja derramada, para quebrar todo jugo e trazer liberdade, e trazer vida, e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja disse glória a Deus. Assentem-se, por favor. Aleluia. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então nós sabemos, através desse texto, que a maneira que Deus deixou para que nós pudéssemos adquirir fé, que nós pudéssemos ter uma fé viva, eficaz, aquela que produz os milagres, aquela que produz as mudanças, aquela que produz a interferência no mundo espiritual e no mundo físico. A fé é uma palavrinha de 2 letras, mas ela é uma bomba atômica quando ela é utilizada através de Cristo para operar sinais, milagres e prodígios. Então, esta fé, ela só pode ser enxertada em nós através da palavra que produz a fé. E a palavra é a palavra de Deus. A palavra humana, ela motiva. Sabemos que estamos vivendo uma era onde a motivação é
uma alavanca apregoada em praticamente todo o seminário. Existe uma motivação humana que mexe nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas ela produz um efeito temporário. Agora, a fé que o Espírito coloca em nós, ela é permanente e ela vai até o fim das nossas vidas. Eu sei do que eu estou falando. E se você é cristão e conhece a palavra de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Participei de congressos onde você é levado a efeitos emocionais fortemente, mas apenas atinge a parte da alma. E quando você sai de lá, passa 1, 2, 3 dias, aquele ímpeto, aquela força, aquela alegria, aquela fé, ela vai se esvairando, vai ficando mais fraca e acaba com o tempo. Mas esta fé que é produzida pela palavra de Deus, ela nos faz vencer todas as coisas. Ela não está focada apenas no que é natural. Ela está focada naquilo que os nossos olhos não veem. Ela está focada nas coisas que são espirituais. E se nós crermos em Cristo, Ele diz que pela fé nós iremos vencer. E nós somos mais do que vencedores. Então, para haver um despertar, um avivamento verdadeiro do poder da fé dentro de nós, então nós devemos estar dispostos a ajustar a nossa vida conforme a palavra de Deus. É ela que nos instrui, e é ela que vai mudar os nossos pensamentos, é ela que vai ajustar o nosso entendimento quanto ao poder desta palavra. Por isso a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não é um livro que foi escrito por um homem comum e ficou numa prateleira, numa biblioteca esquecida, de maneira alguma. Esta palavra, ela é viva, porque ela é da eternidade para a eternidade. Ela não está conhecida do homem em pouco tempo, ela já existia, e nós iremos entender um pouco sobre isso. Ela é o que ela diz ser que ela é. Amém? Preste atenção, porque a palavra da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 ao 25, olha o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então veja que a palavra é poder, ela não é uma palavrinha de enfeite, de historinha, não, ela é poder. Quando nós falamos a palavra, nós estamos mexendo no mundo espiritual, nós estamos mexendo no mundo físico através do poder da palavra de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então veja que as coisas naturais deste mundo, ela é confrontada com a palavra de Deus, e toda a palavra humana cai por terra, e a palavra de Deus permanece sobre todo o conhecimento humano. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso que eu estou fazendo aqui é uma loucura, falando de um Deus único, falando de um Deus que ama toda a humanidade, falando de um Deus que é amor, falando de um Deus que é perdão, falando de um Deus que se diz eu sou, antes de mim não há e depois de mim não haverá. Ele é o grande eu sou, do princípio, meio e fim. E nós sabemos que o ser humano é tendencioso a acreditar naquilo que é mais fácil. Quantos se tornam idólatras, acreditando em coisas materiais, comuns, físicas, mas têm dificuldade de crer nas coisas espirituais, têm dificuldade de crer em Deus. E desde quando nós nascemos, nós ouvimos as pessoas, os nossos pais falarem Deus, graças a Deus, Deus é Pai, Deus
Mas para conhecer esse Deus, precisou que este Deus que criou-nos enviasse o seu Filho Jesus para tirar a cegueira dos nossos olhos, para tirar a surdez espiritual e passarmos a saber, e Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. Por isso é difícil compreender. E as pessoas dizem, mas se houvesse um Deus, não teria sofrimento, não teria tanta desgraça. Mas eu quero te dizer que o culpado de tudo isso não é Deus. A palavra fala que o culpado disso foram apenas duas pessoas, o inimigo e o homem. Satanás e o homem, porque ele seduziu e o homem se permitiu ser seduzido. E diz a palavra de Deus, todos pecaram, destituídos foram da presença de Deus. Mas Deus, como um pai amoroso, um Deus que não preferiu destruir a sua criação e criar outra, nos deu o seu Filho Jesus. E nós, olhando hoje como Dia dos Pais, nós não teríamos coragem de pegar o nosso filho e dar em sacrifício da vida de ninguém. Muitos dizem, eu daria, duvido. Mas Deus, Ele olha para o seu Filho e diz, a humanidade precisa ser resgatada, a nossa criação precisa ser redimida, Filho. E Ele disse, sim, Pai, eu farei. E diz a palavra de Deus que Ele se manifesta em carne, Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra, Ele se manifesta em carne. E a partir daí então, tudo muda. Altera-se todas as coisas no mundo físico desta terra. Jesus se permite ir à cruz por amor ao Pai e à criação. Não há maior amor do que este, de dar o seu próprio Filho em favor de muitos. E muitos não acreditam. Mas eu creio, e está escrito, haverá um dia que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará, Jesus Cristo é Senhor. Para alguns esse dia já chegou, para nós ainda não chegou, mas nós estamos na grande expectativa, na ardente expectativa da revelação do Filho de Deus, para buscar a sua igreja. Este é o tempo aceitável da salvação. Esse é o tempo que nós temos que parar e começar a ouvir a palavra de uma maneira onde haja uma transformação íntima do nosso coração. Não ouvir a palavra como se nós estivéssemos ouvindo um livro qualquer, mas é um livro onde mostra a inspiração do próprio Deus, do Espírito Santo, para convencer o homem. E além de ler o livro, o Espírito de Deus, que Deus nos deu, este nos convence. E passamos a compreender as verdades que nos libertam. E passamos então a adquirir uma fé que nós não tínhamos. E esta fé irá produzir em nós uma transformação de criatura para filho do Deus vivo. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. Esse é o Cristo que nós pregamos. Ele é poder, Ele pode mudar o curso da sua vida, Ele pode te dar paz, Ele pode te dar alegria, Ele pode quebrar as prisões que te amarram, Ele pode colocar a sua casa em ordem, Ele pode colocar o seu lar dentro de um ambiente de alegria, conforme está a palavra de Deus. Ele é o que abençoa e não acrescenta dores. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Deus fraco, Ele extermina tudo que existe,
ou Ele renova tudo que existe. Agora o homem, quem é o homem? Quem somos nós? Diz a palavra que somos como a erva do campo, que nascemos, florescemos, secamos e partimos. E o nosso tempo na terra é pouco, e nós gastamos uma boa parte do nosso tempo com coisas que não nos satisfaz, com coisas que não traz alegria. Por quê? Porque nos encontramos sós. Mas o Senhor não quer que nós estejamos sós. Por isso Ele deu o seu Espírito para estar conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e séculos. Aleluia. Da mesma maneira que Ele disse que não era bom o homem estar só, Ele fez uma companheira. Ele também disse que não é bom que o homem e a mulher estejam só. Eu estarei presente convosco todo o dia. E para isso nós temos que crer. E para crer nós temos que ouvir da palavra. E para ouvir a palavra nós temos que falar da palavra. E nós temos que buscar a palavra. Buscar-me-eis e me encontrareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo o coração. Esse é um tempo onde o ser humano está sendo chocado com tantas coisas, com tantas lutas, com tantas adversidades. Mas diz o Senhor: eu sou o caminho que você tem que entrar. Eu sou a vida. E eu te dou um conselho nesse dia: busque este caminho chamado Jesus Cristo. Busque a palavra chamada Jesus Cristo. Busque a vida chamada Jesus Cristo. Então a palavra é poder, é uma força incomparável. E ela traz à realidade as coisas que ainda não existem nas nossas vidas, como se elas já existissem. Como entender isto? Tudo o que nós precisamos, diz a palavra de Deus, toda sorte de bênçãos já estão preparadas para nós lá nos céus. Então elas já existem no mundo espiritual. O que nós precisamos é crer, é ter a fé suficiente para que esta palavra produza em nós os milagres que necessitamos para o dia a dia da nossa vida nesta terra. Tem coisas que a mão do homem não pode fazer por nós, mas a mão do Senhor é apenas um toque, e Ele produz vida e produz cura. E nós olhamos a palavra de Deus, e Jesus esteve presente nessa terra, e diz a palavra que todos os doentes que chegavam a Ele eram curados. Ele expulsou o demônio, Ele ressuscitou os mortos. Esse mesmo Espírito que operava em Cristo está operando agora, nesse exato momento, nas nossas vidas. E por que algumas coisas não acontecem? Não funcionam. Mateus capítulo 15, verso 6 nos diz: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isto é, nós invalidamos o poder da palavra por causa da nossa religiosidade. Porque nós colocamos Jesus Cristo dentro de uma caixinha, igualamos Jesus como qualquer outro deuses feito por mãos de homens. Porque produz em nós uma incredulidade. Porque estamos acostumados a dizer: não vai dar certo, não tem condição, não podemos fazer tais coisas. Mas a palavra fé significa: tudo é possível ao que crer. E esse Deus colocou em nós o espírito da fé. Ele colocou em nós um espírito de poder. Ele colocou em nós a capacidade de operar milagres. E Ele continua dizendo na sua palavra, no livro de Marcos, para os que creem, capítulo 16, 17 e 18, versículo 17 e 18: estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome, diz o Senhor, expulsarão demônios, falarão as novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos, e os curarão. Aleluia! Esse é o poder da palavra. E nós precisamos, como eu falei lá no início, estarmos dispostos a termos uma mudança do nosso pensamento quanto ao poder da fé. Amém? Diz o Senhor: se você tiver fé, dirá a este monte: lança-te no mar, e ele se lançará. Ele disse uma coisa que é impossível ao entendimento humano,
Mas ele está dizendo: aquilo que vocês acham que é impossível, torna-se possível pelo poder da fé. A sua situação pode ser mudada pelo poder da fé que o Espírito de Deus está colocando no seu coração. Tudo pode ser transformado pelo poder da fé, na palavra de Deus. Agora não me pergunte: pastor, vai ser agora? Eu não sei, mas pode ser agora. Tudo depende do poder da fé que está dentro do seu coração. Deus é um Deus que está atento às nossas necessidades, mas é para os que creem. Para os que não creem é tudo loucura. Para os que não creem, nós somos beatos. Mas esta não é a verdade. Para os que creem, diz a palavra de Deus, estes receberam vida e vida em abundância. Está em Cristo. E eu te faço um desafio. Em vez de julgar, procure conhecer. Pegue uma Bíblia e leia. Nós fomos instruídos a não ler, mas o Senhor sempre nos instruiu a ler, a buscar, a compreender, a ouvir. Não julgue sem saber. Alguns querem provar que Deus não existe. Alguns querem provar que Jesus Cristo foi apenas um profeta que veio, um homem iluminado que veio na terra. Então eu te desafio. Pegue a palavra de Deus, leia. Certo pastor estava com uma doença incurável. E uma jovenzinha deu uma Bíblia para ele e disse para ele: leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele não conhecia a Cristo. E ele começou a ler o livro e não estava entendendo nada. Aí chegou o momento da revelação, quando ele começou a ver o poder de Jesus. E ele, deitado na cama, foi curado milagrosamente, porque ele creu em Cristo. E eu quero te dizer, se você crer em Cristo, colocá-lo dentro do seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Você não somente vai vencer no mundo físico, você vai vencer o mundo espiritual. Os seus inimigos que tentam te destruir todo dia. A morte nos ronda todo dia. Diz a palavra de Deus que nosso inimigo está como um leão bramindo, procurando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus nos guardando pelo seu poder. Então, estes sinais seguirão os que creem. Por que não acontece? Porque você precisa deixar a sua religiosidade e crer de uma maneira profunda na palavra de Deus. Você precisa abrir o seu coração, tirar tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que está ferindo, tudo aquilo que está regredindo, te aprisionando em religião, em coisas comuns, em coisas naturais, e permitir que o Senhor entre em sua vida. Então sua vida será um milagre constante. Sei do que eu estou falando, que eu já provei diversos milagres na minha vida, dos meus filhos, na minha esposa, na minha casa, em meus irmãos, em amigos, em irmãos em Cristo. Deus não esqueceu de nós. Ele continua presente e Ele se revela àquele que o busca de todo o seu coração. E por que temos que crer nesta palavra? João capítulo 1, versos 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Por que crer na palavra? Porque a palavra é Cristo. Ele era o verbo. E Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade está nesta palavra chamada Cristo. E se você crer, você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. A nossa convicção, a nossa fé é fundamentada nestas verdades, na palavra de Deus.
assim ela produz em nós um reconhecimento da revelação da verdade. Quer conhecer a verdade? Busque ao Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através da palavra, o Cristo, Ele nos tornou seus filhos e nos ajudou a crer em seu nome. João capítulo 1, versos 12. Mas há alguns empecilhos para nós. Isaías diz no capítulo 1, verso 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então tem que ter um desejo da pessoa em conhecer. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor, viver o melhor nesta terra. É a promessa do Senhor. Anote os versículos que eu estou falando e depois vá lá na Bíblia e leia e medite. No capítulo 46, nos versos 12, diz assim: ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Me ouça. Quantas vezes você precisa parar para ouvir alguém dar uma explicação acerca de alguma coisa? Quantas vezes alguém já parou você e disse: deixa eu falar, ouça o que eu estou falando. Então agora é o Espírito de Deus dizendo para você: pare, ouça o que eu estou falando. Tire a dureza do seu coração. Porque você não é o dono da verdade. Eu sou a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Então quebre o seu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu me rendo. Eu tiro do meu coração tudo aquilo que está impedindo da sua glória se manifestar em minha vida. E assim vai acontecer. Assim vai acontecer. Aconteceu comigo. Vivendo dentro de uma religiosidade ferrenha, ignorante, cega, adorando todo tipo de indicações dadas por outras pessoas. E um dia eu conheci a Cristo. E a primeira vez que eu ouvi de verdade a palavra de Deus, ela queimou no meu coração. E num salãozinho pequeno, com poucos membros, eu aceitei Jesus Cristo. Na minha mocidade, e até hoje estou servindo ao Senhor. Vale a pena. Deixe a verdade te convencer. Para que você alicerce a sua fé real, verdadeira, no Deus verdadeiro, permita que a palavra entre no seu coração. Eu não tenho a capacidade de te convencer, mas o Espírito de Deus te convence, então permita-se. Paulo foi cheio da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! O que eu quero que você entenda é isto, que você tire as coisas humanas do seu coração, que não produzem um relacionamento com Deus, e comece a olhar as coisas da palavra de Deus, da própria instrução de Deus, do poder de Deus, para que você entenda o Deus que você serve, para que você entenda o Cristo que se manifestou em carne e destruiu as obras de Satanás das nossas vidas. Então não vai ser palavras humanas que vai te convencer, mas o Espírito de Deus. O poder da palavra pode te convencer. Então apenas pare, ouça e se permita ser tocado pelo Senhor. Esta é a palavra que você deve crer, que você deve guardar no seu coração, que você deve colocar em prática na sua vida. Quantos conselhos humanos você já colocou em prática e não deu em nada? Eu estou te dando um conselho: coloque em prática agora a palavra de Deus na sua vida, e a sua fé se tornará tão poderosa que aquilo que você tanto
tanto almeja, que está demorando para chegar, vai acontecer em nome de Jesus. Ela é autoridade, ela é eficaz, ela é o próprio poder de Deus em nossas vidas, em nossas mãos. Ela está distante de nós de um braço, é só pegar e começar a ler. Diz a palavra de Deus, Atos capítulo 10, versos 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Esta é a palavra que eu estou te dando nesta manhã. Uma palavra de paz do Senhor Jesus Cristo, para que você se encontre com Ele, para que você adquira uma fé verdadeira, direcionada, fundamentada na verdade, que vai te conduzir à vida eterna com o Senhor. O Espírito Santo estava sobre ele com um poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse mesmo Espírito está hoje aqui para curar você, para tocar em você. Eu sei que tem alguns que estão com seu coração sedentos, com fome de verdade, da palavra, de algo, e eu estou te entregando o que vai preencher o vazio do seu coração, Jesus Cristo. O que vai fazer você compreender a nossa vida nessa terra, Jesus Cristo. O que vai te dar direção para um lar eterno, Jesus Cristo. O que vai satisfazer o seu espírito e a sua alma, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos os que creem. Então, se você quer crer, eu quero te dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir. Tem alguns que estão dizendo, eu já não acredito mais em nada, eu não creio mais em nada. Eu estou querendo te dizer nesse dia que pare um pouco, não desista. Volte-se agora de verdade para a palavra de Deus, e eu tenho certeza, a partir de hoje, tudo vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele vai fazer. O nosso Deus não mente, ele não é homem para se arrepender, e o poder dele é presente em nossas vidas. Ele prometeu para você, os milagres vão acontecer. Nós lemos aqui, os sinais seguirão a sua fé. Se você crê, os sinais da fé seguirá você. E vão dizer, mas como que aconteceu? Aquilo que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Este é o Deus que opera o impossível aos nossos olhos. Amém? Então, Deus pode mudar a nossa sorte, se você crer, e se você começar a praticar esta palavra. Tenha paciência. Você ainda não morreu. Há propósito de Deus para se cumprir na sua vida. Então deixe os propósitos de Deus se cumprir. Renda-se, se entregue à palavra de Deus. Se entregue a Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé, por favor. E alguns dizem, Deus é distante. A palavra de Deus fala que a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E esta palavra é fiel. E esta é a palavra de fé. Amém? Então creia. Vamos orar. Se possível, põe a mão no seu coração. E se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, por alguma enfermidade, hoje o Senhor pode te curar, se você crer. Eu creio. Eu creio que Ele pode te tocar nesse dia e curar as suas feridas e as suas chagas. Eu creio que Ele pode ir ao seu lar neste momento
e mudar a circunstância dele, porque Ele é Deus. Não há limites de espaço e distância para Ele. Ele opera mediante o poder da fé. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, agora a crer, como aquele pai, Senhor, que tinha o seu filho endemoniado. Ele disse: Senhor, eu trouxe aos seus discípulos, eles não puderam expulsar os demônios. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. E o Senhor, olhando para ele, disse: se tu creres, tudo é possível ao que crer. Senhor, os que estão neste dia angustiados, precisando, Senhor Deus, do teu toque, da cura, precisando, Senhor Deus, te encontrar, eu peço, revela-te, Senhor, a estes em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito toque neste momento, que a cura brote neste momento em nome de Jesus, que toda a opressão na mente, do coração, do espírito e na alma seja desfeita agora. Nós repreendemos todo o poder das trevas, todo o espírito maligno de opressão sobre as vidas agora. Eu ordeno em nome de Jesus, saia. Senhor, que venha a tua paz sobre os corações. Senhor, que venha a alegria sobre os corações. Senhor, que venha, ó Pai amado, a cura neste momento. Que o Senhor entre dentro de cada casa, promovendo, Deus meu, comunhão, paz, alegria, vida e vida em abundância, Senhor. Conforte agora os que estão doentes, Senhor, e promova a cura na vida deles. Senhor, eu sei que tu podes realizar milagres. Eu sei que tu és um Deus de poder e de vida, e nós cremos na tua palavra, ela é fiel. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, abençoamos a todos neste momento. Senhor, enxuga as lágrimas dos que estão chorando, dos que estão angustiados, preocupados. Senhor, tira este fardo da vida deles agora, em nome de Jesus, e que a tua paz, Senhor, venha sobre eles, e que haja refrigério para a sua alma, que haja refrigério para o teu espírito, Senhor. Ó Deus, socorre os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que a tua alegria venha sobre eles, renove as suas forças, Senhor, em nome de Jesus. Que a unção de poder e graça venha sobre cada um destes, Senhor, nos tornando mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, declarando a tua bênção, declarando cura, declarando libertação, salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Que você possa ouvir o Espírito de Deus. Eu sempre aconselho, leia a palavra de Deus. Que você tome uma decisão a partir de hoje de pegar a Bíblia não como um livro comum, mas como a palavra viva e eficaz, penetrante, poderosa de Deus para a sua vida. E começar a lê-la de tal forma que venha produzir em você frutos de arrependimento e de reconciliação com o Pai, em nome de Jesus. Passe a dar valor à palavra de Deus. A sua fé, ela vai aumentar, vai ser poderosa, a partir do momento que você começar a dar valor à palavra de Deus. Então você terá um guia, então você terá uma direção, você terá um rumo verdadeiro, e nunca mais você vai se sentir só, em nome de Jesus, porque Ele é contigo. Anima o teu coração, fortalece o teu espírito na palavra de Deus, e a sua fé promoverá grandes coisas em favor da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito de Deus esteja com todos vós, até a volta do Senhor para buscar a sua noiva. Amém.